Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. O meu nome é Isabela, eu sou trabalhadora aqui do GRESG. Estou com vocês hoje para mais um Conversando com os Nossos Fantasmas. Nosso programa baseado no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Uma vez eu estava conversando com um amigo muito querido e ele me contou sobre as 4 nobres verdades budistas. A primeira verdade que a filosofia budista traz pra gente é a existência do sofrimento, que na nossa vida o sofrimento existe. A segunda nobre verdade é que há de se entender as causas, a origem desse sofrimento. Segundo o budismo, as 2 principais causas são o apego e o desejo. Esse meu amigo, muito sábio, acrescentou: o apego principalmente aos prazeres sensoriais, aos prazeres dos sentidos, aquilo que a gente chamaria de prazeres do corpo, e o desejo de ser quem não é. A gente ainda vai conversar um pouquinho sobre as 2 outras nobres verdades no passar desse vídeo, mas eu achei que essas 2 primeiras tinham tudo a ver com o capítulo de hoje, porque nós vamos falar de um vício que muitas vezes está relacionado com o desejo de ser quem não é, ou de viver em um mundo diferente do que se vive. Hoje a gente vai conversar sobre alcoolismo. O primeiro ponto é que beber bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas alcoólicas, é cultural na nossa sociedade. É considerado comum que as pessoas brindem em comemorações, que as pessoas bebam em festas, em bares, em reuniões com os amigos e até mesmo dentro da própria casa, de forma que, para muitas pessoas, a introdução à bebida alcoólica foi no próprio seio familiar. É como se fosse um costume, mas há necessidade da gente sempre trazer à luz da consciência tudo aquilo que a gente faz apenas por costume. Não só o consumo da bebida alcoólica, mas tudo aquilo que a gente tem o costume de fazer, a gente precisa sempre estar se atualizando, entendendo e questionando se aquele costume ainda faz ou não sentido pra gente. E é isso que a gente vai fazer aqui no vídeo. Conversar sobre isso e jamais com a intenção de julgar, tá certo? Bom, a Joana separa nesse capítulo 2 tipos de bebedores, 2 tipos de pessoas que consomem a bebida alcoólica. Os ocasionais, que seriam aquelas pessoas que só bebem nessas situações sociais, e os habituais, que são aquelas pessoas que já desenvolveram algum tipo de dependência. Acontece que a linha entre ser um bebedor ocasional e ser um bebedor habitual, ela é muito tênue. A pessoa pode passar de beber em situações sociais a desenvolver uma dependência. Isso não é raro, isso na verdade acontece muito, por vários fatores que a gente vai conversar aqui. E mesmo que ela não chegue à dependência, mesmo bebendo álcool ocasionalmente, isso pode causar diversos malefícios para o corpo físico, para o corpo espiritual e para o corpo mental. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. A primeira coisa é que existe uma predisposição genética em algumas pessoas ao vício. A genética, ela nada mais é do que tendências que a gente traz de outras vidas. O nosso perispírito, que é o corpo que une o nosso espírito ao nosso corpo físico, ele é o nosso modelo organizador biológico. Então, se numa vida a gente teve tendência ao alcoolismo, à drogadição, se a gente teve vício de alguma natureza, aquilo fica marcado no nosso perispírito. E quando a gente vem nessa vida, quando a gente vai reencarnar, lá no ventre da nossa mãe, esse perispírito ele organiza a nossa carga genética e vai imprimir nela as nossas tendências.
Então, por vezes, a pessoa já nasce com essa tendência ao vício. E aí, a gente não sabe. A gente não tem como ver ou como saber se nosso filho, se nosso amigo ou aquela pessoa com a qual a gente está bebendo, com a qual a gente está oferecendo a bebida alcoólica, tem predisposição, né? E mesmo que a pessoa não tenha, existem fatores psicológicos também que podem predispor ao vício. E a Joana cita alguns deles, né? São realmente fatores muito comuns que a gente vive diariamente, como a ansiedade, a depressão ou outros fatores psicopatológicos, né? A instabilidade dos sentimentos, o complexo de inferioridade, a timidez. E aqui a timidez eu até adiciono a vontade de pertencer a um grupo, que é especialmente comum entre jovens, né, que estão ainda nessa fase de construção de identidade e por vezes precisam se reafirmar perante um grupo. Então todos esses fatores psicológicos que são comuns podem levar ao consumo excessivo do álcool, porque as pessoas pensam nessa ilusão de que o álcool vai resolver os problemas, vai trazer felicidade, por conta da euforia, da desinibição que ocorrem quando a pessoa bebe. Só que isso não corresponde à verdade, ou pelo menos corresponde a uma parte muito pequena dela. Porque realmente a primeira fase que a gente passa quando a gente ingere o álcool é a fase da euforia, da desinibição. Mas ela é breve, dura no máximo 2 horas. E logo depois vem as outras fases, que são a fase da depressão. Eu li um livro recentemente que se chama Nação Dopamina, de uma psiquiatra, muito boa. E esse livro, ele explica bem o que acontece. Quando a gente faz o uso do álcool, a gente libera dopamina, que é um neurotransmissor, dentro do nosso cérebro. E o corpo, ele sempre tende ao equilíbrio. Então, quando a gente faz uma descarga muito intensa de dopamina, que o nosso corpo não está acostumado a receber, logo a balança que se inclinou para o prazer, ela vai se inclinar para o sofrimento, porque o corpo sempre busca o equilíbrio. Então, mecanismos internos que não dependem da nossa vontade vão ser acionados para equilibrar essa balança. E por vezes vão até pesar mais ela para o lado do sofrimento, justamente por conta desse desequilíbrio. Então, logo depois da fase da euforia, é aquele famoso bateu a bad, né? Vem a depressão, a fase que as pessoas ficam tristes, ficam cabisbaixas, por vezes acontecem náuseas, vômitos, confusões mentais. E logo após essa fase da depressão, vem a terceira fase, que é a fase que a Joana chama de fase de coma, ou fase de torpor. Porque o que acontece? O álcool, ele também é um depressor do nosso sistema nervoso central, ou seja, ele diminui as funções neuronais no geral, né? Então ocorre diminuição da consciência, os nossos sentidos físicos se tornam afetados e a pessoa entra nessa fase de um torpor. E tudo isso que a gente está falando é a intoxicação aguda pelo álcool. Você não precisa beber diariamente para que isso aconteça. Basta uma vez numa festa, numa ocasião, que você beba até que o álcool chegue a concentrações no seu sangue capaz de gerar essa intoxicação, e isso vai acontecer, né? E já é bastante degradante para a pessoa que passa por isso, porque a pessoa perde o controle do próprio corpo, das próprias emoções, da própria razão, perde inclusive a inibição. Existe uma região do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, que ela é responsável pela nossa tomada consciente de decisões. E o álcool também afeta essa área. E eu gostaria que vocês guardassem isso, porque quando a gente estiver falando sobre os prejuízos espirituais, eu vou voltar a tocar nesse assunto. Então a gente fica com a nossa racionalidade muito prejudicada. Isso na intoxicação aguda. E quando a pessoa passa a ter o hábito de beber, não precisa ser beber todos os dias. Mas se a pessoa bebe, por exemplo, várias vezes na semana e faz o que a gente chama de binge, que é beber altas doses de bebida em um curto espaço de tempo, já é suficiente para que possa começar a se desenvolver essa intoxicação crônica. E o que a intoxicação crônica causa? Déficit de memória, déficit intelectual. Porque o que acontece? O álcool, ele é extremamente neurotóxico. Ele é tóxico para todas as células do nosso organismo.
mas para as células do sistema nervoso mais ainda. Então pode causar déficit de memória, déficit intelectual, derrame cerebral, demência alcoólica, neuropatia e várias outras doenças relacionadas aí ao nosso cérebro. Além disso, o uso crônico do álcool, ele compromete a imunidade, né? Ele deixa o nosso sistema imune abalado, deixando a gente muito mais propenso a infecções, como por exemplo a pneumonia, a tuberculose. Ele afeta o fígado, porque o fígado é o órgão do nosso corpo que vai metabolizar o álcool. Então, quando a gente sobrecarrega ele, a gente pode causar a cirrose hepática, a hepatite alcoólica e outras doenças do fígado. Ele acomete também o pâncreas, podendo gerar inflamação do pâncreas, a pancreatite, né? Aumenta o risco de todos os tipos de câncer, principalmente o câncer de cabeça e pescoço, né? Que é boca, laringe, faringe, esôfago, mas ele aumenta os riscos de câncer no geral. Gente, tem mais de 200 doenças relacionadas ao consumo excessivo de álcool e mais de 30 causadas diretamente por ele. Além disso tudo, ele ainda é uma caloria vazia, o que significa que ele é bastante calórico, mas ele não tem nada de bom que o nosso corpo possa aproveitar, nenhum nutriente que vá servir para o nosso corpo. Ou seja, a gente está agredindo o nosso corpo físico ao cultivar o hábito de beber. Nesse momento, a gente já deve estar se questionando por que será que esse hábito ainda é tão comum na sociedade, né? Mas todas essas doenças, todos esses desequilíbrios, eles também vão marcar o nosso perispírito. E como eu disse, né? Assim como a gente traz a tendência das vidas passadas, nessa vida atual, a gente está construindo aquilo que a gente vai levar para as próximas. Então, se a gente vai afetando o nosso corpo físico, isso também vai marcar o nosso perispírito, podendo prejudicar até vidas futuras. E muitas pessoas podem acabar até desencarnando por conta dessas doenças que vêm da intoxicação aguda ou crônica. O nosso corpo, o nosso templo, que nos foi dado por Deus para que a gente consiga cumprir o que a gente precisa nessa encarnação, para que a gente consiga crescer, a gente precisa cuidar dele, né? A gente precisa fazer com que ele seja uma prioridade pra gente. E quando a gente realmente produz essas doenças todas no nosso corpo, isso é considerado no espiritismo até um suicídio indireto. Isso é assunto para outro vídeo, né? Mas só pra gente ter uma noção do distúrbio físico e espiritual que a gente pode acabar causando a nós mesmos. E uma coisa que Joana fala extensivamente nesse capítulo também é a relação entre álcool e obsessão. Porque o que acontece? Muitos espíritos que em vida eram alcoólatras, faziam uso do álcool, tinham dependência, quando eles desencarnam, essa dependência ela não some, ela continua ali. Muitos espíritos espíritos que sofrem dessa patologia ainda estão na Terra, na crosta terrestre, né? E aí o que acontece? Eles meio que formam um conúrbio vampirizador, como a Joana chama, que é uma simbiose em nível vibratório. Então o espírito ele vai se acoplar ao perispírito do encarnado que bebe, para que ele possa sorver os fluidos alcoólicos que o nosso corpo vai liberar e alimentar assim o seu vício lá na dimensão espiritual. Se a gente pudesse enxergar o ambiente de um bar, seja um bar na rua ou aqueles próprios bares que às vezes a gente tem em casa e tal, ou enxergar com olhos espirituais um ambiente onde muitas pessoas se reúnem para beber, onde pessoas bebem constantemente, a gente ia ver muitos desses espíritos sofredores, assim, um cenário realmente muito triste nesse ambiente. Tem uma cena do filme do Divaldo Franco, que inclusive está disponível no YouTube, que eu vou tentar colocar aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é. Ave Maria. Oh, gente, mãe. Fique tranquila, dona Marieta. Jesus Cristo, tenha misericórdia. Cada dia que passa, tua vida fica bem mais difícil. Dona Marieta, pense em Jesus. Nilson, me leva até seu pai. Bora.
Meu pai, esse é Edivaldo. Ele veio dar uma olhadinha no senhor. Boa noite. Por favor, sente-se e apoie as mãos sobre as pernas. Isso. Sim, sim. Com licença. Pai. Venha. Apoie as mãos sobre as pernas e pense em Jesus. Agora deite-se. Agora descanse e retire todas as bebidas alcoólicas de dentro de casa. Os remédios de seu pai. Ele vai ficar bom? Isso só Deus sabe, dona Marieta. Mas ele precisa parar de beber. Mas ele nunca mais bebeu. Eu sugiro que a senhora dê uma boa revistada em sua casa. Ah, não pode ser. Não vem ninguém aqui. Como é que o senhor pode saber disso, hein? Dona Marieta, quando alguém levanta um brinde nesse mundo, começa uma festa no mundo invisível. Pode deixar. Nós vamos revistar tudo. Deus lhe abençoe, viu? E aí o que acontece é que nessa simbiose, o encarnado ele começa a trocar energias com esse ser desencarnado que está ligado a ele, que muitas vezes são irmãos realmente sofredores. Então o que ocorre é uma impregnação vibratória no nosso corpo espiritual. Por isso que a pessoa começa a ficar infeliz, agressiva, enferma, presa à vontade desses espíritos, né? Por isso que muitas vezes é tão difícil parar de beber. Além da dependência gerada no próprio corpo físico, né, que o nosso corpo vai ficando dependente de cada vez níveis mais altos da substância, há também a influência espiritual. Aquele espírito que está alimentando o vício dele por meio de quem bebe. Então vai querer que alimentar, deixar cada vez mais difícil que a pessoa largue o vício. E além desses espíritos que estão ali para absorver os fluidos alcoólicos, tem também as nossas inimizades de outras vidas, né? Por vezes a gente fez mal a outras pessoas em vidas passadas. Basicamente todo mundo passa por isso, porque essa é a nossa melhor encarnação. E se a gente ainda tem debilidade moral nessa vida, imagina nas vidas anteriores, né? A gente por vezes causou mal a outras pessoas que ainda não nos perdoaram e que nessa vida vem justamente obsediando a gente. E aí eles vão querer alimentar essa debilidade moral. Por quê? A pessoa bêbada, né, com o organismo exaurido, perde o controle, perde a lucidez, como a gente já tinha comentado antes. Lembra que eu falei do córtex pré-frontal, que é a parte da nossa mente que traz a consciência para as nossas decisões, que traz a inibição, né, pra gente? Como isso tudo está afetado, a gente está com um nível de consciência muito reduzido quando fica bêbado, quando faz esse uso excessivo de bebida alcoólica, fica muito mais fácil para que esses espíritos possam influenciar as nossas ações e as nossas decisões. É claro que nem tudo é influência do espírito. Muitas vezes o álcool faz revelar partes nossas que a gente nem conhecia, né? Que era melhor a gente ter que controlar e que naquele momento se revelam. Mas há também a influência espiritual. E aí a gente fica com dificuldade de pensar racionalmente e nos tornamos alvos fáceis para essas influenciações. Por isso que ocorrem tantas brigas, tanta violência, suicídio, acidentes de diversas formas são muito mais propensos a acontecer quando a pessoa está
sob o efeito do álcool e muitas vezes sob o efeito dessa obsessão. Então, assim, depois disso tudo, é muito importante que, se você é dependente de álcool ou conhece alguém que é dependente de álcool, tudo isso que a gente falou aqui foi para que a gente possa se informar, para que a gente possa tomar cada vez mais consciência dos nossos atos e não para julgar. Porque todos nós que estamos aqui na Terra temos um lado luz e um lado sombra. No nível de evolução que a gente está, absolutamente todo mundo tem esses dois lados. Então, quem não tem, é o que Jung chama de pulsão de vida e pulsão de morte, né? Mesmo quem não tem essa pulsão de morte, esse lado sombra relacionado ao uso de bebida alcoólica, provavelmente tem outras debilidades morais e outros vícios a trabalhar. Isso é normal no nosso nível evolutivo. E a gente está aqui não para julgar, mas sim para olhar para esse lado sombra, acolher esse lado sombra. Porque também, fingindo que ele não existe, a gente não consegue trabalhar ele. E é justamente esse o objetivo do nosso programa, né? É chamar a sombra para conversar, chamar o nosso fantasminha para conversar, para abraçar, para acolher. Então, agora a gente vai falar sobre as terapias para o alcoolismo, que é a última parte desse capítulo que a Joana traz pra gente. Lá no início eu falei sobre as verdades nobres do budismo. E a terceira e a quarta são a gente saber que é possível cessar esse sofrimento, ter essa certeza, alimentar em nós essa certeza. E a quarta é entender os caminhos que podem nos ajudar a cessar o sofrimento. E aí o budismo traz o esforço correto, a atenção correta, a ação correta. E nesse caso específico do alcoolismo, a Joana traz várias formas da gente poder alcançar isso. Primeiro ela traz o apoio médico, né? O apoio psiquiátrico, porque muitas pessoas chegam num nível de dependência em que é necessária muitas vezes a internação ou auxílio médico, porque a crise de abstinência ela acontece, né, quando a gente quer largar um vício, e fora toda a influência espiritual, né, que torna tudo mais difícil. Então, por vezes, a gente precisa de um auxílio de um médico, de um profissional durante essa desintoxicação. O auxílio psicológico, esse aí é super necessário em todos os casos. Inclusive, assim, eu não conheço ninguém que a terapia tenha feito mal. Terapia, né, quando ela é feita com um profissional correto, quando a gente consegue se abrir para ela só traz benefícios. Porque no caso, né, da pessoa em dependência alcoólica, ela vai fazer a pessoa olhar para as causas subjacentes, sejam elas distúrbios emocionais, ansiedade, tudo aquilo que a gente conversou lá no início, né? A timidez, a inferioridade, traumas de infância, às vezes até traumas de vida passada, né? Tem terapeutas que incluem às vezes até a vida passada na terapia. E tudo isso é trabalhado com o psicólogo. E a gente consegue ter o autoconhecimento, que é uma coisa muito importante, para que a gente possa tomar as ações corretas, para que a gente possa aprender a lidar com essas questões internas, ter ferramentas para isso. E não é vergonha nenhuma ir a um psiquiatra ou ir a um psicólogo. Houve um tempo em que existia muito preconceito, né, com as pessoas que faziam terapia, que cuidavam da própria saúde mental. Mas hoje em dia, pelo menos assim, os jovens, a maioria faz terapia. Eu faço terapia e eu amo fazer terapia. Porque você está cuidando de você está aprendendo sobre como lidar com os problemas emocionais. Perdão pelo barulho da rua, gente. Com os problemas emocionais que te afligem. Então, você não precisa e não deve fazer tudo isso, trabalhar na sua casa mental sozinho. Ter o apoio de um profissional é muito útil e é muito importante. E existem, assim, aqui no Rio, né, pelo menos, tem vários lugares que oferecem esse apoio gratuito nas universidades, nos CAPs. Se você pesquisar aí de onde você está me assistindo, deve ter também. Então, o primeiro passo é ajuda profissional. E aí, é claro que dentro do espiritismo, a gente tem outras ferramentas que nos ajudam nessa autocura,
nesse entendimento dos nossos problemas, nessa forma de desenvolver paz, harmonia, para lidar com os nossos defeitos, com as nossas vicissitudes. E algumas delas são a boa leitura, né? Existem diversos livros edificantes, espíritas e não espíritas, tá? Que podem ajudar a gente a lidar com a dependência e com, enfim, todos os nossos problemas morais. Existe o passe e a prece, que são duas ferramentas, assim, úteis para quase tudo na vida, e para o alcoolismo não seria diferente. Porque tanto no passe quanto na prece, a gente está se conectando com Deus, com essa espiritualidade amiga que nos rodeia, que nos abraça, que está sempre pronta para correr e ajudar. Só que por vezes a nossa mente, a nossa energia fica conturbada, é normal, né? Isso acontece. E aí a prece e o passe são formas de a gente restabelecer essa conexão, de a gente acalmar a nossa energia para permitir que a espiritualidade nos ajude. Porque às vezes a gente acha que Deus, que os amigos espirituais nos abandonaram, mas somos nós que estamos impondo essa barreira. Então, essas são ferramentas úteis para que a gente possa ter ajuda para melhorar a nossa vibração energética, ajuda por vezes para encaminhar os irmãos sofredores que possam estar nos acompanhando. Então a terapia fluídica, né, que é o passe, e a prece são realmente ferramentas muito valiosas. E tudo isso junto é para que a gente tenha autoconhecimento, o autocontrole, o autoamor, para que a gente possa realizar a autocura. Você viu quanto alto que eu falei aqui? Porque na verdade, sem que a gente queira, sem que a gente tenha responsabilidade pelo nosso processo pessoal de cura, de elevação, as coisas não acontecem. Para finalizar, eu gostaria de ler aqui uma partezinha que a Joana traz no final desse capítulo. A cura real, portanto, de qualquer paciente, reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a sua saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Então, meus amigos, o que eu desejo do fundo do meu coração, para mim, para vocês, para todos nós, é que a gente possa ter força e esperança, que a gente possa ter fé em nós e em Deus, para buscar sempre o melhor caminho, o caminho do bem, para sempre pensar naquilo que vale a pena a gente fazer e naquilo que não vale. É claro que nós estamos na Terra, então tem muita coisa ainda pra gente trabalhar e mudar e substituir aos pouquinhos. Mas só de iniciar essa reflexão já é um grande passo. Eu agradeço por vocês estarem aqui comigo nesse vídeo e que Deus os abençoe. Um beijo.